Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma aula da nossa série TDevRock CE, onde estamos falando aqui sobre Community Edition, a versão gratuita da Embarcadero. Você já está cansado de saber, né, que dá para fazer um monte de coisa com ela, então a gente está vendo aqui um pouquinho de Delphi para iniciantes, então estamos entendendo um pouquinho da ideia, da linguagem, como que funciona, ok? Então hoje nós vamos começar aqui com laços for e while. A gente vai entender um pouquinho o que são e para que servem, né? A gente não vai avançar muito aqui, mas nós vamos ter um primeiro contato com esses dois recursos da linguagem aí, Delphi, para a gente poder utilizar nos nossos softwares, nos nossos aplicativos. Então vamos lá, próximo agenda aqui do nosso curso. Vamos ver aqui o laço for e o laço while, tá? Isso aqui a gente também pode chamar de laços de loops, né? Então a gente pode fazer loops com esses dois laços. Existe outro também aí, depois você pode utilizar, procurar aí, que é o laço repeat until. A gente não vai falar sobre ele hoje, tá? Então vamos lá, ó. Sintaxe dos dois laços, eles são um pouquinho diferentes aí, bastante diferentes inclusive, né? Então a sintaxe do primeiro, o for, é o for i, dois pontos igual, início do contador até o final do contador, do e os comandos que precisam ser repetidos, tá? E no while a gente tem aí o while condição do comandos. A gente vai ver na prática como é que funciona, como programar isso, tá? Basicamente, galera, os laços for e while e repeat until também, eles são utilizados dentro de uma linguagem de programação, dentro de um software, dentro de um aplicativo, com o intuito de repetição de comandos. Então, sempre que a gente precisar fazer o mesmo comando várias vezes sucessivas, né, consecutivas, na verdade, a gente utiliza os laços, né, os loops dentro da nossa programação, ok? Em outras palavras, né, a gente utiliza, né, para fazer aí diversas tarefas ao mesmo tempo, de uma vez só, né, consecutivas aí, e que são tarefas comuns, tá? Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer? Um contador, a gente pode excluir vários registros de uma pasta, por exemplo. Então, eu vou criar uma condição ali, olha, apague todos os arquivos da pasta X, né? Apague enquanto existirem arquivos naquela pasta. Então, a gente utiliza esses dois laços em momentos específicos, tá? Você consegue reproduzir, né, os dois tipos de laços em todas as situações, mas às vezes é mais fácil a gente usar um for, às vezes é mais fácil a gente usar um while, né? Então a gente vai começar a identificar o uso de cada um deles somente na prática, na hora que a gente começar a desenvolver alguma aplicação. Perfeito? Vamos lá, ó. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. For i igual, né, dois pontos igual, a 0 to 100, do contador, dois pontos igual, contador mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Essa é uma variável, né? O contador é uma variável e eu estou contando até 100 aqui. Na verdade, aqui nesse caso, até 101, né? Porque o 0 está contando aí também. Então, eu vou passar por esse contador 101 vezes, tá? Então, quando ele chegar em 100, ele para e vai para o próximo comando, que vai estar abaixo do for. No while a gente também consegue fazer. Eu posso colocar aqui, se eu quiser contar até 100, eu posso colocar while contador menor que 100. O que significa? Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, conte para mim até que a variável contador chegue a menor que 100. Né? Quando ele chegar em 99, ele para. Então, a gente pode utilizar, como você pode ver aí, os dois mecanismos, as duas formas, né, de loops para a mesma coisa, né, para o mesmo tipo de comandos, ok? Geralmente a gente usa o while quando a gente tem uma condição aí mais... Eu vou utilizar quando eu tiver condições, né? No caso do for, geralmente a gente está contando aí, a gente está mandando ele repetir aí algumas vezes, baseado em números, né, em numerais. Mas isso é só uma introdução, você pode utilizar aí de várias formas diferentes. A gente vai usar o modo mais básico possível para poder a gente entender o mecanismo de cada um deles, tá? Bom, vamos lá para o Delphi para a gente poder fazer os contadores e utilizar isso na prática lá, beleza? Bom, vamos lá. Eu já criei aqui
uma aplicação nova, tá? Do zero. Eu vou colocar basicamente dois componentes aqui, ó, que são chamados de list box, tá? São caixas de lista aí, se fosse fazer uma tradução literal, tá? Por favor, não chamem caixas de lista, tá? É list box. Aprenda a utilizar aí, se você é iniciante, né? Aprenda a usar sempre o nome em inglês, ok? Então, só para fazer uma analogia aí, fazer uma tradução literal, é uma lista aí, onde eu vou incluir várias coisas ali dentro, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu botão, ok? Pegar um button, e neste button eu vou falar o seguinte, eu quero que ele insira dentro dessa minha lista, né, uma linha para cada contagem que eu fizer num loop, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar a programar isso daqui e vou dizer o seguinte, tá? Eu vou utilizar for aqui. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma variável que vai ser o meu index, tá? Vou chamar aqui de inteiro, né? Integer, ok? O i aqui vai servir como index, como índice, né? Então, essa variável, ela pode ser outro nome também, tá? Você pode chamar v, z, contador, x, o que você quiser. Geralmente, né, a grande maioria das pessoas usa aí for i, tá? Que é aí uma convenção de programação, mas você pode usar o nome que você quiser. Então, eu vou utilizar o i, que vai ser o cara que vai contar para mim, ele que vai controlar, vai ser a variável de controle do meu for, tá? Então, eu vou dar um for i vai de 0 até 99. Vou mandar ele contar até 99. Lembrando que 0 é para ele uma interação, então ele vai começar a contar a partir do 0 até chegar em 99, ou seja, vão ser 100 interações. Do próximo comando, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, listbox1 ponto itens, eu já vou explicar o que é isso aqui, tá? Então, itens ponto add. Vou colocar aqui a palavra, sei lá, vou colocar índice. Vou colocar nada aqui, eu vou colocar só o i, né? Int to str de i. Já vou explicar exatamente tudo o que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou ter um ozinho a mais aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O que eu estou fazendo? Olha só. For i vai de 0 até 99. Então, o to aqui está servindo como um até, né? Então, ele vai contar de 0 a 99. Listbox é o nome daquele meu objeto que eu coloquei na tela, essa lista aí, né? Essa caixinha, tá? Itens é a propriedade que recebe as linhas, né? Que armazena as linhas desse listbox, tá? Então, ela chama itens. E esse itens possui um método chamado add, que é para adicionar novas linhas dentro do meu itens, ok? E aqui eu estou mandando para ele o seguinte, ó, int to str. Por que isso? Esse é um método do Delphi que transforma um número inteiro em uma palavra, em um texto, né? Por que eu estou fazendo essa conversão? Porque o add, ele precisa de um texto. Eu tenho que colocar um texto dentro de cada uma das linhas dos meus itens do listbox. E o i, para mim, aqui não é um texto, é um número, né? Então, eu converto o meu número em um texto. Basicamente é isso. Eu vou executar aqui, eu vou dar um ESC, né? Para voltar aqui o meu zoom, tá? E vou executar a aplicação. Então, vamos dar executar aqui, vocês vão ver ele contando até 99, beleza? Vamos lá, ó. Arrastar aqui para o meio, ele contou de 0 até 99, então ele adicionou 99 linhas aí, 100 linhas na verdade, contando com 0, né? Então ele adicionou aí, contou pra gente até 99, ou seja, que eu fiz aqui? Eu repeti este comando aqui, ó, 100 vezes, de 0 até 100. Tá? O for, ele tem uma variação também. Você pode contar de trás para frente. Então, você pode falar para ele assim, ó. Eu vou criar um outro botão. Eu vou copiar esse código aqui e vou colocar um outro botão, né? E aí eu vou colocar ele contando de trás para frente para vocês verem como é que funciona, tá? Então, eu vou colar aqui, ó. Colei. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar
de 99 down to 0. O que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou dizendo para ele o seguinte: conte de 99 para trás, né, até chegar no 0. Então, é o mesmo comando que eu vou fazer. Eu vou inserir 100 linhas ali no meu list box, tá? Mas ele vai contar de trás para frente. Vamos ver isso funcionando? Vamos executar aqui. Vou clicar no botão 2, ele contou aqui do 99 até o 0. Então, olha só que legal, né? Então, você utiliza ele para fazer várias coisas, né? Qualquer comando que você quiser, você pode fazer com que ele repita esses comandos, tá? Muito bem. Vou dar uma outra dica aqui, aproveitando. Vou colocar uma outra caixa, um outro list box. Então, vou colocar ele aqui. E vou fazer o seguinte: eu quero preencher os dois list box ao mesmo tempo, né? Eu quero que ele adicione aí dados, né, linhas nos dois list box. Então, eu vou alterar um pouquinho o código aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou dar uma dica bem importante para vocês, ó. Olha só, eu vou fazer isso aqui, né? List box 2, tá? Ó, list box 2, e vou mandar ele adicionar dados também no list box 2, tá certo? Então vamos lá, vamos executar aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou clicar aqui no primeiro, ó. Olha só o que aconteceu, né? De 0 até 99. E aqui, olha só que esquisito, ele só numa linha só, né? O número 100. Eu vou explicar por quê, né? O que acontece? Aqui, ó, ele vai executar este bloco aqui 100 vezes. E só vai executar esta outra linha aqui depois que ele terminar o bloco for, né? Os comandos do for, tá? Então, aqui vem uma dica. O que eu preciso fazer? Vou dar um Enter, vou colocar um begin e vou colocar um end aqui, ó, tá? E esse daqui agora passa a ser um bloco só, tá? Então, ele vai executar dentro do for tudo que está dentro do meu begin. Então, olha só, vamos lá. Vou executar. Então, isso aqui já serve também, ó, como... ele está funcionando aqui, ele está aberto, tá? Então, ele não deixou eu compilar, né? Beleza, então é uma dica aí, quando você está tentando compilar, ele dá esse errinho aqui, ó, né? Cannot not create output file, significa que eu tô com o executável aberto já e eu tô tentando sobrepor o arquivo. O Delphi não consegue fazer isso, ele não vai fechar o aplicativo, né, o software e abrir de novo, tá? Então fica a dica para você aí, tá? Então vamos lá, vamos executar novamente. Ele vai abrir o sistema para a gente aqui, o nosso softwarezinho. Eu vou clicar aqui no botão e olha a mágica acontecendo, né? Então, de 0 a 99 e de 0 a 99. Então, sempre que você precisar executar mais de um comando dentro do mesmo bloco de repetição, você vai ter que utilizar aí o begin e o end para poder o for saber que são dois comandos, né? Dentro de um único mecanismo aí de loop, ok? Então, fica a dica para vocês aí. Agora, né, vamos utilizar aqui, eu vou colocar aqui, ó, no caption dele, dos botões, só para ficar mais fácil, né, para você depois. Vou colocar aqui for e vou colocar for down to, ok? Beleza, agora eu quero fazer o mesmo processo, só que utilizando o while, né, para a gente poder aprender como trabalhar com o while. Então, eu vou colocar aqui mais um button. Ok, vou chamar esse button aqui de while, vou colocar o caption dele aqui de while, tá? Que significa, se eu fosse traduzir aí seria durante, né? Enfim. Então, esse bloco while aqui, a gente vai aprender a utilizá-lo, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos adicionar, mandar ele contar aqui até 100 e colocar as linhas aqui dentro, tá? Beleza? Vamos lá. 2 cliques aqui, a nossa sintaxe, while, condição, então aqui eu tenho que criar uma condição e aqui eu tenho que efetuar os comandos, né? O único problema é que o while, ele não possui uma variável de controle padrão como tem no nosso for. Eu preciso criar a minha variável de controle para eu poder saber quando parar, quando executar. Eu preciso criar uma condição, na verdade, né? Nesse meu caso aqui, se eu quero fazer uma programação igual que eu fiz com o for, eu vou precisar
criar a minha própria variável de controle, tá? Eu posso utilizar também qualquer outra condição. Eu poderia falar assim, ó, faça enquanto... Na verdade, desculpa, eu falei while que é igual a durante, mas não é, faça. Na verdade, faça nessa condição aqui, tá? Então, olha só, faça isso até que o A seja igual a B, né? Faça enquanto o A for igual a B, ou faça, sei lá, enquanto o B for menor que C, que 100. Então tem um monte aí, você pode criar várias condições. Você pode criar condições duplas, né? Faça enquanto isso e isso, né? Então, enfim, tem uma série de condições, a gente não vai entrar em detalhes em todas elas. Para reproduzir o exemplo igual que a gente fez anteriormente, nós vamos criar uma variável de controle, tá? Nós vamos chamá-la de contador e ela vai ser do tipo inteiro, tá? Integer. E aí nós vamos dizer o seguinte, faça enquanto o contador for menor que 100. Então, isso é equivalente a fazer até 99, né? De 0 a 99, tá? Só que tem um porém, né? Quando a gente cria uma variável do tipo inteira, ela já é inicializada pelo Delphi com um valor grande. Ele não começa com 0, né? O integer não começa com 0. Então, eu tenho que falar para o Delphi que o contador, antes dele entrar no loop, né, o contador vai ser igual a 0. Tá? Beleza, eu disse para ele que ele vai começar em 0, e aqui eu posso então fazer o meu contador, o meu comando lá, que é listbox1 .itens .add int2str, vou colocar aqui contador, ok? Muito bom. Vou executar aqui o nosso sistema. Vamos aguardar ele abrir. Vou clicar aqui, ó. E olha só. Deu problema, né? Porque ele não conseguiu atingir ali o meu contador. Eu não fiz o trabalho, né? Ele está rodando aqui ainda, não aparece nada, mas ele está rodando. Eu não fiz a contagem, eu não falei para ele quando que o contador vai sair de 0 e vai pular para um próximo número. Então eu vou ter que fechar a aplicação aqui com o Ctrl Alt Del, então vou ter que executar aqui o gerenciador de tarefas, tá? Então isso aqui é proposital. Vamos só executar aqui rapidinho. Olha lá, vou encontrar ele aqui. Projeto 1, vou parar o projeto e voltar lá para o Delphi, tá? Então, olha só, eu tenho que fazer o meu próprio controle, né? Então, aqui o que acontece? Toda vez que ele passa por esse comando aqui, o contador continua sendo 0, né? Ele nunca está saindo de 0. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que falar para ele, contador é 2 pontos igual a contador mais 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor 0 que ele inicializou, né? Na primeira linha aqui, ele vai falar que 0 é 0 mais 1, então vai virar 1, e ele vai colocar 1 dentro da nossa lista, tá? Ou, melhor, né, para ele começar em 0, a gente vem colocar primeiro, ele coloca alguma coisa dentro lá da nossa lista, e depois ele incrementa, tá? Só que para fazer isso, lembra, né? São 2 comandos, então eu preciso de um begin e de um end, certo? E tem mais um detalhe, né? Você pode utilizar um incrementador aqui desta maneira, que é a maneira mais básica de todas, ou você pode usar um método, né, um mecanismo do Delphi chamado inc, tá? Inc contador. O inc contador faz a mesma coisa que essa linha aqui, ó. Ele incrementa pra gente, ele vai fazer internamente lá a conta, tá? Então eu vou deixar aqui os 2 exemplos para vocês, ok? Vamos executar agora a aplicação. Olha lá, ele começou em 0 e terminou em 99, porque eu falei que ele vai parar aí quando for menor que 100. Né? Então, da mesma forma que a gente fez o for, a gente faz também o while aqui. A única questão é que a gente tem que criar nossa própria variável de controle. Tá? Se eu quisesse fazer ao contrário, então eu vou copiar esse código fonte aqui também, ó, Ctrl C, vou colocar um outro botão, só para a gente fazer o exemplo igual, né? Vamos colocar outro botão aqui. E vou chamar ele de while2 aqui, tá? No caption dele, tá? While2. E vou fazer o contrário.
Vou colar ele aqui, ó, nosso código, tá? A única diferença é que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui que a minha variável vai começar em 100, ok? E aqui, vou até começar, pode ser 100 mesmo, não tem problema. E aqui eu vou utilizar o contador igual a contador menos 1. Ou você pode usar também DEC, que é o contrário do INC, ok? Eu posso utilizar tranquilamente também o DEC aqui para ficar mais fácil, que significa de decrementar, né? Incrementar e decrementar, ok? O último detalhe que a gente precisa fazer é modificar a nossa condição, né? A gente vai ter que colocar aqui, inverter, né, também. Vamos colocar maior que menos 1. Por que isso, Adriano? Porque é o seguinte, eu quero que ele conte de 100 voltando até 0, né? Vai decrementar até 0. Então, o que acontece aqui? Eu quero que ele pare no 0. Para parar no 0, ele tem que ter essa condição, tem que ser maior que menos 1. 0 é maior que menos 1. Então, na hora que chegar em 0, ele para e aí ele vai exibir para a gente os dados, tá? Então, vamos executar aqui, ó, e vamos aguardar ele abrir a aplicação e vamos ver se deu certo, né? Olha só, de 100 até 0. Então, ele contou para a gente perfeitamente. E só para fechar o nosso raciocínio, né? A gente pode também copiar aqui, ó, vamos colocar ele alterando, né? Também a listagem número 2, tá? Então, vamos executar ele aqui. Olha só, tá aí, ó. Fez a contagem, né? E adicionou dados nas duas, né? Linhas nas duas caixas aqui nas duas listagens nossas, ok? Então, só lembrando, né, que aqui dentro vai o bloco onde a gente quer que ele repita, né, a tarefa que a gente quer que ele repita dentro da nossa aplicação. Faça enquanto houver arquivos na pasta tal, enfim, né, tem um monte de ocasiões, de opções, aí, de momentos específicos que a gente pode utilizar essa programação aí no dia a dia. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. A gente viu o laço for e o laço while. Lembrando, mais uma vez, existe um outro laço também chamado repeat until. Então vá na internet e procure um pouquinho sobre repeat until, a sua lição de casa. Dá uma olhada aí e veja como é que funciona também o repeat until. Bom, não esqueça, portal.tdevrocks.com.br, pergunte ao Adriano Santos lá no cantinho direito superior, procura lá o formulário de perguntas. Entre aqui também na nossa descrição, olha lá, tem o link para você se inscrever nas nossas outras séries também, tá? Nos nossos canais aí, então não esqueça. Não esqueça também de comentar, se você quiser fazer um comentário, tiver dúvida, tiver pergunta, comenta aqui embaixo, gente, comenta para poder tirar todas as suas dúvidas relacionadas aí à linguagem. Se você é aí um iniciante em Delphi, quer perguntar, pergunta que eu respondo todas as suas perguntas no nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!